Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts aqui do podcast, e junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é neonatologista, empreendedora, mãe do Zen e fundadora do Pediatra de Consultório. Estou aqui com as minhas mãos pra cima da mesa, você tá vendo, né? Não tô apertando, nem piscando, sem nem nenhuma nada. pressão. Mas é psicológica. Ela é no momento que não está de frente aqui das câmeras. É mentira isso, viu? Minha co-host aqui do podcast, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Maria Júlia Ferreira, Maju Ferreira, também conhecida por seus mais de 155 mil mais íntimos, MJ Ferreira. 155 mil mais íntimos é coisa, hein, amigo? Cara, é um país, né? Intimidade. É maior que muito país aí, né? Eu acho que é o maior... Não, eu acho que o perfil pessoal é o maior perfil que a gente já recebeu aqui no DesconstruCast. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É um prazer, já queria agradecer aqui pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá muito feliz de você estar aqui também, acho que vai ser um papo super interessante, né, pra galera que tá ouvindo a gente. E a gente não vai dar spoiler sobre o que a Maju produz conteúdo, a gente vai descobrir ao longo do episódio, então você acompanha aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você não vai adivinhar se você tentar chutar agora. Acho que não também. Não, jamais. E aí, hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a produção de conteúdo frente a uma estudante de medicina, porque é uma baita alternativa, é um baita caminho, exige ali o seu sacrifício, a gente vai falar também sobre a parte ruim, mas nada melhor do que ouvir de quem tá vivendo isso na pele. Então, Maju também é estudante, 11º, né? Tô no 12º agora. 12º. Acabou o semestre pra ela, amor. Passou. Tava ali falando da última prova, graças a Deus acabou. Boa. Cada nervosismo vale a pena. E aí a gente vai ouvir um pouco mais dessa história aqui no DesconstruCast. Seja bem-vinda de novo, Maju. Obrigada. E pra começar, vamos começar do começo, né? Vamos começar da sua história, da onde veio essa ideia de abrir um Instagram, botar a cara a tapa. Como é que começou o seu processo lá? Lá em agosto de 2020, eu tinha um perfil, o meu perfil bonitinha, postava lá minhas viagens. Perfil pessoal. Perfil pessoal mesmo. E eu tinha lá meus 3.000 seguidores, e aí tive um surtinho que eu falei, vou tirar esse tanto de gente que eu não conheço do meu Instagram pessoal. Quem eu não falava muito, quem eu não conhecia direito. Tirei, fiquei com 1.200 seguidores na época, só a galera assim que eu conhecia, de Brasília. E aí, logo depois, em agosto, eu sempre tive muita vontade de levar a medicina para fora da medicina. Então, falar para pessoas que não tem nada a ver com a medicina, que não sabem nada sobre medicina. Sair da bolha, né? Exato. E eu sempre gostei muito de falar para público mais leigo nessa questão médica. Então, falar sobre assuntos diversos. E nessa época, eu não tinha ideia do que eu queria fazer da minha vida. Eu sabia que eu queria ser médica e olhe lá, e era isso. E eu tava lá no meu 6º semestre, falei, vou começar a produzir conteúdo, na época ainda tinha IGTV. Aí eu fui fazendo uns IGTVs, assim, uns vídeos mais longos sobre coisas que eram de interesse do público. Então, como identificar um AVC na rua, né, os sinais que a gente pode ver, o que era um infarto, o que era diabetes, pressão alta, temas bem gerais. Aí eu comecei aí o bendito dia, fiz um post sobre ciclo menstrual. A galera gostou muito, ficou muito, assim, entusiasmada com o tema, tinha muita dúvida e tal. Pediram pra eu falar sobre métodos contraceptivos, falei, fez sucesso de novo. Falei, gente, o que tá acontecendo com esse tema aqui? E nessa época, o seu Instagram era fechado ou... ele era fechado, aí eu abri pra começar a postar esse tipo de vídeo, né? Aí eu só falava, e aí, galera, amigos, vamos dar uma forcinha, compartilhar aqui o vídeo da amiga. E aí, nessa época, eu só ia fazendo uns vídeos, assim, só por diversão, era tipo um vídeo por semana e era isso. Eu não produzia conteúdo de fato. Aí, isso foi crescendo e a galera foi pedindo, eu fui meio que abrindo caixinha, tipo, e aí, gente, qual tema vocês querem? E aí, o meu conteúdo, ele era um misto. Eu falava um pouquinho de saúde feminina e um pouquinho sobre medicina e produtividade. Então, tinha um público que era da medicina, que era o público que queria saber sobre como eu fazia os meus resumos. Na época, eu até cheguei a fazer um e-book de semiologia. Eu peguei lá o Porto, resumi ele, assim, não todo, né? Mas eu fiz, assim, dos principais sistemas, anamnese, queixa principal e tal. Fiz um e-book e esse foi o meu primeiro produto digital. Na época, eu tava sem o meu computador, precisava comprar, queria, né? Comprar um iPad para eu estudar. Falei, vou
tentar fazer disso aqui um produto e ver se eu consigo comprar minhas coisas. Aí, na época, deu super certo. Pedi pra várias amigas compartilharem e tudo. Foi meio que uma troca. E fui lá, tendo meu primeiro produto digital, que era para estudantes, e fazendo esse tipo de conteúdo. E você conseguiu comprar o iPad? Consegui. Olha, maravilhoso. Foi assim, a primeira... Eu lembro que eu até fiz um post no feed, tipo, gente, é a primeira coisa que eu compro com o meu dinheiro, assim. Que legal. Então, foi uma conquista muito grande pra mim, porque eu cheguei, tava bem na época da Black Friday. Aí, a Apple fez lá uma promoção, e aí eu comprei meu iPad. O Vitor, meu namorado, me deu uma capinha com teclado de presente. Aí fiz lá o meu computadorzinho, sabe? Aí, na época, meu irmão também tinha passado em medicina. Eu comprei um estetoscópio pra ele de presente. Não era Littmann. Ainda não era. Gastou tudo no iPad. Já aí uma coisa ou outra. Mas que é mais ou menos isso mesmo, né? O Littmann, ultimamente. Mas assim, foi um estetoscópio bom que ele usa até hoje. E aí foi uma grande conquista pra mim, assim. E aí, nessa época, o meu conteúdo começou a virar uma chave muito grande. Porque a galera começou a pedir muitos conteúdos sobre saúde feminina. Não lembro direito, sabe aquela parte meio... que você não lembra muito bem? Eu não lembro quando que foi essa virada de conteúdo de medicina pra público. Porque não existe um momento, né? Exato, foi uma coisa bem gradual. Então, não existe um momento que, hoje eu não falo mais de medicina, eu vou falar só pra público geral. Então, foi indo o conteúdo. E hoje o meu público, ele é 95% feminino. E os 5% são, tipo, os namorados do público feminino. Que elas colocam pra exatamente. seguir, assim, sem nenhum conflito de interesse. Exatamente, assim, bem despretensiosa. Só dá uma olhadinha aqui. Só assim, sem compromisso. E hoje em dia eu tenho principalmente o público geral, que era o que eu sempre quis. Então, existe um momento que você precisa decidir com quem você vai falar. E eu preferi falar pro público porque eu sempre gostei muito disso. Eu sempre já fiz muita ação social, né? De fazer palestra, etc. E eu sempre gostei muito. Então, eu comecei a fazer conteúdo sobre saúde feminina. Começaram a gostar muito. E foi aí que eu virei essa chave. Só que eu decidi fazer conteúdo mesmo porque a gente tava no meio da pandemia. Eu tava sem nada pra fazer. Aí eu falei, vou gravar uns vídeos porque eu sempre quis fazer isso, mas eu nunca tinha coragem. Como tinha muita gente produzindo conteúdo naquele momento, o TikTok tava começando a bombar, o Instagram tava tendo uns conteúdos diferentes, ainda era cenas no Instagram, nem era Reels ainda. Aí eu decidi começar a criar, deu muito certo, nunca mais parei. E foi indo. Exato. E eu acho legal você falar isso, porque quando a gente tem algum desejo, assim, muito, muito forte na vida, acho que o nosso subconsciente vai meio que guiando a gente pra gente chegar naquilo, né? Então, você falou que você sempre gostou de produzir conteúdo pro público geral, você sempre quis fazer isso, e aí quando você começou seu Instagram, a princípio ele começou com um propósito, e depois ele foi mudando, e eu acho que é isso, a gente vai sendo meio que levado, mas o subconsciente é que tá guiando pra gente fazer aquilo que a gente quer fazer. E eu acho que tem alguns aprendizados aqui também, que normalmente quando o estudante de medicina começa a pensar nessa questão de produzir conteúdo, surge um primeiro bloqueio natural. Nossa, mas eu sou estudante de medicina. Eu não tenho autoridade para falar sobre... É claro, você não tem autoridade para falar sobre o novo tratamento da hipertensão, o novo... se você tromboliza ou não um paciente. Sim. Você não vai entrar nessa discussão. Mas você tem autoridade para falar com outros públicos não médicos. Sim. Você tem autoridade para falar sobre outros assuntos. Como, por exemplo, produtividade, autoconhecimento, sexualidade. E também o assunto que você fala... que é a tocofobia, né? Que agora vamos revelar. A gente já tá com quase 10 minutos de podcast, agora pode. Agora já pode, já teve a retenção ali. Mas, então, esse é o primeiro aprendizado. Que você não precisa ser o doutorado de Harvard com 1 milhão de certificados para falar algo, produzir conteúdo na internet. Você apenas precisa saber mais que a pessoa que está te ouvindo. Ou ter uma experiência diferente, pelo menos. Exato. Né? Então, esse é o primeiro aprendizado que eu tiro aqui, acho que da sua fala. A segunda, que é igualmente importante, é que não dá para falar sobre tudo. Quando você tenta falar sobre tudo, você acaba não falando de nada, né? Porque se você não nicha, se você não começa a ter um ritmo ali de produção sobre um assunto específico, a pessoa não sabe o que ela vai encontrar lá. Então, a Maju, ela vai ser a pessoa que me fala sobre produtividade, resumos,
pro estudante de medicina ou ela fala sobre tocofobia para um público geral. Tipo, Sim. por mais que você possa encontrar aí, ser criativo, encontrar uma interseção entre eles, Sim. é muito difícil, É muito né? difícil. Então, eu acho que essa escolha de nicho é super relevante. E você escolheu da melhor forma, porque você escolheu ouvindo aquilo que as pessoas queriam ouvir. Não adianta a Maju falar, não, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre, sei lá, as tempestades no inverno do Himalaia. Eu adoro, é um assunto que eu sou viciado. Tudo bem, mas talvez... Será que você tem público? Mas você... pra isso? Exato. Mas então tem a expectativa que você vai ter 10 pessoas te ouvindo. Sim. Agora, quando você escolhe um público, as pessoas estão genuinamente interessadas e te mostram isso, seja através das métricas, da interação, do relacionamento que você vai construindo, essa é a melhor forma, né? Foi assim também comigo, foi assim também com a Gabi. Você não começa produzindo conteúdo no Instagram já sabendo, não, exatamente essa é a minha linha editorial, E a é isso galera que às eu vou vezes falar. para por isso que eu fico bem chateada, porque a galera para antes mesmo de... Porque o povo fala, nossa, eu tô produzindo conteúdo há 1 mês e assim... Ainda não deslanchou. virou. Não viralizei igual o fulano que fez Tubarão Te Amo no TikTok. Como assim? E não é assim, sabe? Cara, eu produzo conteúdo tem mais de 2 anos e é todos... Tá, não vou falar todo dia. Mas é praticamente todos os dias e é um trabalho contínuo. Não, eu vou te falar um trabalho, que né? que aí o pessoal fala, mas às vezes vai ter alguém que tá aqui, mas eu tô há 2 anos e não tenho o tamanho da Maju. Cara, também 2 anos é muito rápido, tá? Exato. É importante alinhar a expectativa que hoje, e cada vez mais as redes sociais, elas, conforme elas vão crescendo, se tornando mais maduras, fica mais difícil você crescer. Então, hoje, a pessoa que começa hoje no Instagram a produzir conteúdo, talvez ela demore um pouco mais para chegar a mais de 100 mil seguidores. Então, é um jogo na vida, né? Na verdade, eu acho que isso não é só para produção de conteúdo. A galera quer resultado ontem, né? Sim. Não é hoje, não é amanhã. Eu quero ontem. Eu quero, aqui no primeiro post, já ter acertado a mão, milhares de compartilhamentos, já quero ter recebidos na semana que vem, a minha primeira publi. Cara, aí não é assim. É na medicina mesmo, cara. Você espera 6 anos para pegar o diploma. E mesmo assim, ainda tem um caminho. Exato. E o antes, né? Antes da faculdade, você Exato. percorreu toda uma trajetória. Exato. Então, eu queria que você compartilhasse aqui, para a gente começar a aprofundar nesse assunto de produção de conteúdo, quais que você acha que foram as alavancas ali que você utilizou nesses 2 anos que você tem, que é super rápido, para crescer dessa forma e para ter o impacto que você tem hoje nesse nicho? Então, pra mim, a chave sempre foi constância. Sempre. E é muito cansativo, porque acaba que você faz uma coisa que as pessoas não fazem tanto assim. Então, tem gente que começa ali a produção de conteúdo e desiste no meio do caminho. Ah, é porque não tem muita gente, as visualizações estão caindo e aí tá meio chato. Beleza, mas é um trabalho. Se você escolhe ver isso como um trabalho, você tem que trabalhar. Então, quando você tem um trabalho, sei lá, CLT, você não chega, ai, tô desanimado, Não vou hoje teve hoje. pouco trabalho, hoje eu não vou. Não é assim que funciona, sabe? Amei a analogia. Não tem como. Você Muito bom. chega lá, você tem que, sei lá, você tem o seu consultório. Você é médico, tem seu consultório. Ai, hoje tem só 3 pacientes marcados. Não E vou. geralmente eu tenho 10. Ai, hoje eu não tô afim, desmarca. Não é assim que a gente faz as coisas. Só que parece que na internet as pessoas, elas tiveram essa falsa concepção de que é tudo muito rápido. Todo mundo vai ser tipo a Virgínia, vai acordar com 40 milhões de seguidores. Sendo que nem a Virgínia, que hoje é a maior influenciadora do país, ela foi da noite pro dia. Você vê lá, tem vídeo dela de 10 anos atrás. Então, as pessoas, elas têm uma falsa concepção de que viralizar hoje é a regra. E nem deveria ser o objetivo. Então, quando as pessoas... como é que você faz pra viralizar? Eu falo, gente, eu nem faço. Se for, você pode ter certeza que foi sem querer. Porque o objetivo é você ir formando a sua comunidade ali. Então, hoje, quem entra no meu Instagram... Todo dia, praticamente, ela vai ver exatamente que existe um senso de comunidade. A gente tem a nossa tribuzinha ali. Existe um nome para essa comunidade, existe a constância, existe o tipo de conteúdo que elas sabem que elas vão encontrar. Que elas se Tem frases que identificam. elas sabem que eu vou falar. Então, se eu postar lá um story, um direct que eu recebi, falar, e aí, gente, o que vocês responderiam? Elas vão responder exatamente o que eu O que responderia. você responderia? Mas isso não vem da noite pro dia. Não é como se você fosse falar uma vez essa frase e, agora eu acho que eu vou fazer também. E aí, o senso de comunidade dentro da internet é algo que as pessoas subestimam muito. Porque não é só o tanto de número. Você pode ter 1 milhão de seguidores e a pessoa, se você ficar 1 semana sem postar, ninguém nem vai ver. Ninguém nem vai ver que você deixou de postar nada. Enquanto que, muitas vezes, se você parar de postar 2 dias, as pessoas vão, e aí, você tá bem, tá tudo certo? Então, constância é uma coisa extremamente fundamental nesse processo. Lógico, a depender do seu objetivo.
Eu acho que dentro da medicina a gente tem diversos objetivos com a internet. Então, eu, por exemplo, eu não comecei pensando em ser influenciadora, pensando em fazer publi, pensando, sabe, em ter os meus infoprodutos. Eu comecei pensando, cara, eu quero tanto informar a população, quanto quando eu formar, eu quero ter ali uma comunidade formada, eu quero ter ali a minha credibilidade já começando a fluir, eu não quero esperar formar para começar a ter uma certa credibilidade e começar a trabalhar com medicina. Então, esse era o meu foco. E aí, todos os seus objetivos têm que ter o que você quer em mente. Então, você quer ser mais influencer do que médico? Você quer ser mais médico? Você quer um consultório? Qual é a área que você quer? Existem especialidades e especialidades. Outra coisa que você falou também sobre nicho, que eu acho muito legal. Hoje eu tenho um nicho e um subnicho. Então, o meu subnicho é realmente tocofobia. É trabalhar com pessoas que têm muito medo de engravidar, realmente não querem engravidar e não tem tanta informação, educação sexual para isso, para saber o que está acontecendo. O meu nicho geral é saúde feminina. Então, por mais que eu fale muito sobre métodos contraceptivos e gravidez, você me vê ali falando de candidíase, de vaginose, igual você falou. Não é que eu vou falar o tratamento para a pessoa fazer em casa, mas existem coisas, a pessoa precisa saber o que é, geralmente o que causa, sabe? Por que causa? Por que dá coceira? Que ela pode fazer? Por que dá corrimento? Sabe? Quando que procura um médico? E isso tudo, por exemplo, você é pediatra. Mas você pode falar sobre várias doenças que a criança tem, sobre cuidados gerais com a criança, mas você pode ser mais especialista em, sei lá, doenças exantemáticas. E falar muito mais sobre isso. Ou então você pode ser muito mais especialista em crescimento e desenvolvimento. O que você tem que ficar de olho ou não no crescimento e desenvolvimento da criança. Então, o que as pessoas vão te colocar como referência? Porque se você fala de tudo, as pessoas não te veem como referência de absolutamente nada. E aí fica muito mais difícil o seu perfil crescer. Que aí, fulano pede sobre pediatria, aí eu faço. Aí fulano pede sobre cirurgia, aí eu faço. Aí meu perfil tá lá. Doenças exantemáticas, apendicite, infarto, candidíase. O que eu tô procurando aqui, sabe? Então, eu acho que você tem em mente o que você quer e por que você tá fazendo o que você tá fazendo, já é um bom começo. Porque eu acho que médico, estudante de medicina, se perde muito nisso na hora de fazer conteúdo. Não sabe qual é o objetivo. Sabe? Toda vez você vai ter que lembrar disso. Porque senão, no meio do caminho, você se perde. E pra achar... E eu acho que não é nem só pra produzir conteúdo. A gente não sabe o porquê das coisas, muitas vezes. A gente sabe o que a gente quer fazer. A gente, às vezes, sabe como, mas muitas vezes não. E isso até com a própria carreira médica, assim. Eu quero fazer tal coisa. Mas... por que você quer fazer isso? Sim. Né? Porque eu Segue acho que o fluxograma, não sabe nem quando por você quê. sabe. E quando você sabe o porquê das coisas, eu acho que a probabilidade de você conseguir lidar com as adversidades que vão aparecer no caminho é muito maior. Sim. E eu acho que é mais grave que isso, na verdade. Eu acho que às vezes a gente tá preocupado em como fazer antes de questionar se é aquilo mesmo que a gente tem que fazer. Sabe? Às vezes o pessoal tá construindo a canoa para cruzar o rio, sendo que tem a estrada ali do outro lado e você pode ir de boa, andando. Sim. Então, muitas vezes a gente tem que parar e pensar, cara, pra que eu quero isso? Qual é o meu objetivo com isso? Porque se você não tem um objetivo claro, imagina, começar a produzir conteúdo, no primeiro dia é legal, você tá super animado, você planeja, ao segundo dia, pô, legal, vamos lá. Terceiro dia, puta, tem que fazer isso. O que eu vou escrever? O que eu vou fazer? Tô com o cabelo todo... E aí, isso começa a virar um problema, começa a ficar doloroso o processo e tem dias difíceis, como qualquer outra atividade que você venha fazer. Então, se você não tiver um objetivo, se você não tiver um porquê daquilo que você está fazendo, no primeiro dia difícil, na primeira semana ruim, a coisa mais natural para você vai ser, não tem por que continuar com isso, Exatamente. Né? Então, primeiro pense, você não é obrigado a fazer isso. Você pode ser médico sem produzir nenhum conteúdo digital. É claro que tem as vantagens e as desvantagens de você fazer. E a gente vai falar disso ainda. Mas, se você não tiver um porquê claro, não adianta você querer começar. Não adianta você querer, agora eu quero saber os segredos, os 10 passos pra viralizar no Instagram. Adora isso. Adora. Né? 5 dicas para bombar o seu Instagram. As músicas que vão viralizar seus Reels. As músicas da semana. Então, não adianta, porque aquilo ali vai ser só ruído, vai ser só confusão. Sim. Então, primeiro pensa, por que eu quero isso? Porque eu quero construir minha autoridade para quando eu tiver meu consultório. Ou não, porque eu quero ter uma renda extra. E eu acho que é legal falar sobre isso. Porque às vezes o pessoal trata isso como tabu, né? Que, não, eu não posso ganhar dinheiro na medicina, eu não posso usar. Cara,
você pode ganhar dinheiro atendendo um paciente, você pode ganhar dinheiro dando um plantão, você pode ganhar dinheiro fornecendo conhecimento às pessoas. Cara, o professor da universidade, ele vai lá, ele dá uma aula sobre um assunto e ele é pago para isso. Ele não faz isso no amor. Exato. Ele não, às vezes até pode fazer e tudo bem, super legal. Da mesma forma, você pode ir, só que ao invés de uma sala de aula, você vai no seu quarto, na sua casa, pega o seu celular, dá essa aula e essa aula fica disponível para alguém assistir. O objetivo aqui é o mesmo, a educação, e a educação gerar alguma transformação no final do dia. Então, a gente tem que parar de ter essa vergonha de falar sobre... Cara, às vezes você precisa de uma renda extra. Às vezes você... Pô, a gente passa 6 anos na faculdade de medicina sem ter trabalhar. Um puto, né? Você não ganha um puto. Vocês perdem muitos. Exato. Muitos. Você gasta vários dinheiros ali durante o negócio. E, às vezes tem um estágio que tem remuneração, mas é pouco. Sim. Então, às vezes você precisa, às vezes você tem a necessidade, às vezes você quer comprar um computador, um iPad, você quer ajudar a sua família, você tem um objetivo pessoal. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar, cara, tem... O nosso esforço, o nosso sacrifício, o nosso trabalho, ele tem que ser remunerado. E pode ser remunerado de várias formas. Uma delas, e uma das que a gente sempre vai analisar, é o dinheiro. E não tem que ter vergonha disso, né? Eu acho que o pessoal fica muito com tato de falar, mas eu produzo conteúdo e vou vender. Enorme. Como assim? É um tabu enorme, principalmente assim na área da saúde, porque as pessoas ficam muito na defensiva, como se você tivesse, sei lá, usando uma condição delas para ganhar dinheiro em cima, sabe? Então é como se você estivesse explorando as pessoas. Só que a galera esquece que para cada prestador de serviço existe uma pessoa sendo beneficiada daquele serviço. Exatamente. Então, todo mundo que presta serviço hoje tem alguma remuneração, desde o pedreiro que faz a sua casa até o médico que você paga para consultá-lo. Então, se a gente for nessa de que a gente não deveria, por exemplo, comercializar conhecimento, professores nem existiriam. Exato. Só que a galera só pensa quando esse trabalho ele é daquela forma como a gente sempre foi ensinado, como a gente cresceu, pensando que é o certo. Sendo que muitas vezes... Quantas vezes vocês já não viram professores fazendo o próprio cursinho online, ou então dando aulas online por fora das escolas? Justamente porque eles conseguiam uma remuneração a mais, uma remuneração mais justa. Então... Só que com a medicina a galera tem muito essa ideia, né? De que é muito errado. Só que não é como se você estivesse, assim, vendendo uma mentira. Claro que eu não vou falar que não existe. Não. Em todo nicho. Né? É porque a gente tende a pegar, tipo, as pessoas que fazem isso da forma errada e falar, não, agora todos que produzem conteúdo na internet são picaretas, vendem falsas promessas. Exato. E é por isso que eu falei que a gente tem que ter muito nosso objetivo em mente. Porque se você quiser ser só um influenciador, é uma coisa. Inclusive... Nem faça medicina se você só quiser ser influenciador, porque não vale a pena. Agora, a partir do momento em que você escolhe ser da área da saúde, você quer trabalhar com infoproduto ou com produção de conteúdo, você precisa saber o seu objetivo, porque senão no meio do caminho você se perde, você se vende. Então, eu vi isso acontecendo várias vezes e eu, inclusive, já quase entrei por esse caminho. E foi um momento que eu precisei olhar pra mim e pensar, cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Lá em, acho que 2021... Como eu trabalho, né, com um mito sobre anticoncepcionais e gravidez, sempre tem, né, um bafafá. E aí eu lembro que começaram a viralizar vários vídeos, tipo assim, eu tô grávida e virgem, engravidou nas coxas, essas coisas assim, sabe? Meu Deus. E aí eu comecei a pensar, tipo, cara, e se eu fizesse um vídeo desse pra viralizar? E isso, querendo ou não, algumas horas, por mais que seja muito ruim, vem na sua cabeça. Sim. Porque quando você tá no começo, você só pensa, cara, eu só queria bater meus 10 mil seguidores, sabe? Eu só queria... Cara, eu queria porque queria chegar nos meus 10 mil, porque na época tinha um arrasta pra cima privilegiado, né? Eu pensava, cara, eu só queria o meu arrasta pra cima. E aí eu falava pro Vitor, meu namorado, falava, amor... E se eu fizer assim, só na zoeirinha, depois eu desminto? Aí ele, cara, você sempre não foi contra esse tipo de vídeo? E aí era um momento que eu precisava pensar... E cara... refletir. Será que vale a pena toda a confiança que a minha audiência deposita em mim só pra trazer uma galera que provavelmente a longo prazo nem vai querer consumir o meu conteúdo? Não porque vai estar alinhada com você. Exato, porque se você viraliza só por viralizar, vai ter um público que não interage com o seu conteúdo, não compra as suas brigas, não valoriza o seu trabalho. E é uma relação mútua que eu tenho com a minha audiência hoje. Eu valorizo elas do mesmo jeito que elas me valorizam. Então, elas engajam e elas consomem o meu conteúdo porque elas sabem que na hora que elas precisarem, eu vou estar lá pra defender.
Então, na hora que viralizar um vídeo, não sei o que deu medo em todo mundo de gravidez, eu vou lá pra rebater. Porque eu tenho esse compromisso com elas. Agora, se você faz qualquer tipo de conteúdo genérico, que tá todo mundo fazendo, só pra pegar lá 3 milhões de visualizações, ganhar 10 mil seguidores, tá. Esses 10 mil não vão consultar com você, não vão comprar do seu produto, não vão engajar com o seu conteúdo e você perdeu o seu tempo e a sua credibilidade. Então, hoje a minha credibilidade é algo que eu prezo muito. Porque se você vai ser médico, né? Quem for estudante de medicina, ou quem já é médico, e você coloca a sua credibilidade à venda, a longo prazo, isso pode ser muito prejudicial. O seu nome, a sua credibilidade são inegociáveis, né? O primeiro mandamento que a gente tem aqui dentro da lei na medicina, a gente tem um texto ali, que são os 10 mandamentos de cultura dentro da empresa. E o primeiro é: nada vale mais que seu nome. Porque a partir do momento que o seu nome começa a ser, pelo menos, às vezes não é nem descartado, é pelo menos colocado à prova. Tipo assim, gera desconfiança, cara, você perdeu tudo. Porque confiança é um negócio que você demora uma vida inteira pra construir. E 2 segundos. E 2 segundos pra jogar fora. Sim. Então, toda vez que você tiver em dúvida se aquela atitude, normalmente tudo que gera um resultado muito rápido não é sustentável, né? Tipo, então, dando um exemplo de outra coisa. Você quer começar a ir na academia, ficar mais forte. Aí você vai lá, qual o caminho mais rápido? Esteroide, anabolizante. Qual a chance daquilo, no longo prazo, funcionar pra você? É 0. Você tá, tipo assim, você tá trocando uma imagem no presente por algo que não vai ser benéfico pra você no futuro. Sim. E aqui é a mesma coisa. E tem um outro ponto na internet, que é a lei dos grandes números, né? Tipo assim, às vezes a gente fica obstinado e até distópico em relação ao que o número representa. A quantidade de pessoas. É exatamente isso que eu tava guardando. Cara, pensa assim, às vezes você vai fazer vai dar uma aula na sua faculdade. Você vai dar uma aula, sei lá, na sua sala, pra 40 pessoas. Cara, é gente pra enorme. Caramba te ouvindo. Você fica nervoso, você fica ansioso, mas 100 cara. seguidores no Instagram é desconfortável. Não é ninguém, né? 100 visualizações. Agora, nossa, só 100 visualizações. Agora não, eu só vou prestar quando tiver 5 mil, 10 mil, 100 mil, 50 mil. E sabe o que é mais louco? Esse número é infinito. Nunca chega um número que você vai estar satisfeita. Vou fazer a pergunta aqui. A Maju é a pessoa que mais tem seguidor aqui. Você não quer crescer mais? Nossa, eu tenho... Na minha cabeça, isso é muito doido. Porque a gente pensa, né? 150 mil pessoas... Cara, eu acho que se eu ficasse na frente, pessoalmente, 150 mil pessoas, eu ia ficar, tipo... Eu ia gelar, eu ia me enfiar minha cabeça na terra... E aí, pra gente, nunca tá bom. A gente vê grandes números aí, 40 milhões, 30 milhões. E você fica tipo, cara... Só que é por isso que eu acho tão importante a gente focar na boa relação com a audiência, sabe? Porque quando você tem uma boa interação, você realmente vê ali, sei lá... Eu tenho, sei lá, 30 mil visualizações nos stories. Você pensa, cara, 30 mil é muita gente. E eles estão ouvindo o que eu tô falando. Se eu falar, né? Alguma coisa que não presta aqui... Inclusive, até porque tem médico que me acompanha, ginecologista, minha filha... Teve uma vez que eu fui inventar de fazer uma brincadeirinha, que era tipo assim... Eu falei tipo assim, 3 características da pílula anticoncepcional. E aí, no outro story, eu falei, gente, no story anterior tem um erro. Quero que vocês me apontem qual é o erro. Só que até a pessoa chegar no outro story que eu explico que existe um erro... Minha filha, o tanto de gente que me corrigiu, como assim? Logo você! Aí depois o povo me mandando, tipo, nossa, meu Deus, eu até assustei, graças a Deus. Então, é aquilo, assim, é muita gente. É muita gente. E ao mesmo tempo que vai ter gente falando que você tá errado, que você não devia fazer conteúdo, vai ter muita gente que se beneficia de alguma forma. Sim. E às vezes a gente nem tem noção. Às vezes uma pessoa chega pra mim e fala, nossa... Hoje eu fiz uma feira na escola sobre métodos contraceptivos e eu usei só o seu perfil pra conseguir montar a feira. Eu fico, tipo, como assim? Não, e essa é a pessoa que falou, né? Exato. Mas pra essa pessoa que falou, existem talvez 10 Exato. que talvez tenham não montado uma feira, mas feito algo parecido e não falou, porque você não tem como saber. Exatamente. Como é que você vai saber? São 155 mil pessoas. Sobre essa questão dos números, eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça, principalmente quem tá aí nesse início, né, começando a produzir conteúdo na faculdade ainda, ou, sei lá, pós-formado, recém-formado, é que o número em si não é sobre a quantidade, é sobre a qualidade das pessoas que estão chegando para você, entendeu? Sim. Então, o engajamento, a interação, eu gosto mais dessa palavra do que engajamento, é a interação que você tem com o seu público. Quando você conversa, quando aquelas pessoas vão te procurar
para poder tirar as dúvidas delas com você, para poder tirar, nem que seja para poder compartilhar uma angústia com você. Sim. Mas vai ser você ou vai ser a pessoa que tem 3 milhões de seguidores? Então, isso não... A chave é essa, a interação que você tem. Só para complementar esse raciocínio, o maior estudo sobre felicidade já feito na história é um estudo chamado The Harvard Study of Adult Development. E aí eles foram analisar quais são os maiores preditores de felicidade e de longevidade na vida do ser humano. E o maior preditor disparado, tipo assim, de satisfação e também de longevidade, foi a qualidade dos relacionamentos que você nutre ao longo da vida. E isso vale para felicidade, vale para longevidade, mas vale para produção de conteúdo também. Sim. Porque vale muito mais o quanto essas pessoas estão conectadas ali com você, o quanto as pessoas se identificam com você, do que o número de pessoas que às vezes nem estão nem aí para o que você está falando. Sim. Então, eu acho que tudo que vocês estão colocando aqui não vale só para conteúdo, vale para medicina, para consultório. Eu acho muito que vai além. Quando eu falo de produção de conteúdo, assim, as pessoas acham que medicina é uma coisa, produção de conteúdo é outra, né? As pessoas não conceberam ainda que as coisas andam juntas. É uma coisa muito louca, às vezes. E falar hoje de produção de conteúdo, as pessoas já veem, né? Uma fala que você quer extorquir, a outra fala que você é blogueirinha. São esses dois. São os extremos. E hoje, eu encaro ser blogueirinha como um grande elogio, cara. Porque uma das maiores habilidades pra mim que um médico pode ter é a habilidade de comunicação. Então, você conseguir, poxa, se comunicar com um público de 10 mil seguidores, por exemplo, de 5 mil, 3 mil seguidores que seja, torna você muito mais apto a se comunicar com um público que vai estar ali na sua frente no seu consultório, ou na sua frente no plantão. Então, é muito legal. Eu não tô querendo me exibir, tá, gente? Juro. Mas, por exemplo, tô lá no plantão acompanhando, e é muito comum o paciente ficar muito perdido, né? Ainda mais quando a gente vai em hospitais públicos, a galera não tem muita noção do que tá acontecendo. E, cara, imagina que incrível você conseguir chegar e explicar para aquele paciente ou para aquele acompanhante exatamente tudo o que tá acontecendo. Seja num PS, sabe? Numa UPA, que seja. Uma vez eu peguei um caso em que a acompanhante estava muito nervosa. Muito nervosa. Ela tava, tipo, acompanhando uma pessoa que já era mais idosa e tal. E ela tava super nervosa porque ela não sabia o que estava acontecendo, que exame que tava... Não sabia o que era um eletro, o que iam fazer. Parecia que ele ia dar um choque no... Sabe? E aí eu só sentei rapidinho e dediquei, tipo, 5 minutos do meu tempo pra explicar pra ela o que era, o que a gente tava pensando, o que tava acontecendo, que exame que era esse. Cara, são 5 minutos que você senta e conversa e explica. E a pessoa... Tá, ok, entendi o que você quis dizer, obrigada. E a pessoa fica extremamente grata porque você explicou pra ela uma coisa que pra você já é o óbvio. Então, muitas das coisas que a gente fala na internet, pra gente é muito óbvio. Cara, pra mim, candidíase é uma coisa óbvia. Tipo assim, cândida, tal, corrimento, coceira, vaginite, óbvio. Mas tem gente que não sabe nem o que é vagina direito, o que é vulva direito. E a gente, depois de 6 anos, né, falando sobre isso, estudando sobre isso, vendo um monte de nome específico e tal, a gente pensa que tudo é óbvio pra todo mundo. E a gente esquece como é legal você trazer simplicidade pra esse assunto tão complexo. E pra mim isso sempre foi a beleza da medicina. Você pegar e, cara, as pessoas entenderem. Você não precisa falar tecido endotelial, de não sei o que lá, síncope. Você não precisa usar. E aí, acaba que nos stories você faz isso, só que pra uma pancada de gente ao mesmo tempo. E aí, depende do tema que você quer trazer. Você pode... Cara, tem amigos meus que, às vezes, têm um Instagram pessoal e falam, às vezes, sobre coisas que eles aprenderam e eu adoro. Eu fico, gente, faz mais, é isso. Produz conteúdo mesmo. Posta aqueles macetes de residência que... Eu fico, isso aí, produz mesmo. E eu acho que é muito legal pra gente desenvolver esses... Tava na moda, né? Esses soft skills. Que são, basicamente... essas habilidades que a gente tem por fora. Não técnicas, né? Exato. E eu acho isso tão importante. A galera foca tanto na técnica. A gente fica 6 anos focando em estudar coisas extremamente específicas, extremamente técnicas. Não que esteja errado, a gente precisa mesmo. Mas não é só sobre isso. E a gente esquece que a nossa vida, ela tá além da medicina. E isso não só pra produção de... Cara, se você entrar nos meus stories, não vai ter lá só sobre... sabe, gravidez e métodos. Vai ter eu mostrando o meu dia, vai ter eu mostrando um pouquinho eu no plantão, vai ter eu mostrando o que eu comi hoje, ou a hora que eu consegui respirar no meio do plantão. Né? A minha vida. Porque a minha vida é, tipo, por mais que seja
80% medicina, os 20% são muito massa. E esses 20% meio que me tornam quem eu sou. E vai ter gente que vai se conectar com você, não pelos 80%, porque o 80% uma galera tem. Mas os 20%, sabe? Eu diria que a maioria. Exato. E você falou, né, sobre a habilidade de comunicação. Eu sou apaixonada por esse assunto. E se você for ver definição de comunicação, definição de dicionário mesmo, uma das definições é a capacidade de você se transmitir. Então, eu bato muito nessa tecla de que não adianta você ter a melhor formação do mundo, o melhor Lattes do mundo, o melhor currículo para apresentar no dia da sua prova de residência, se você não conseguir sentar com a pessoa com quem você está conversando e passar a sua mensagem para aquela pessoa. Sim. Então, quando você é médico e você trabalha com o público geral, que é o que a gente faz, não adianta você ser o mais de formação técnica. Sim. Se você não conseguir fazer aquela pessoa entender o que você está fazendo com ela ou com um familiar dela, com uma pessoa querida para ela, de nada, pelo menos na minha opinião, de nada adianta. Sim. Porque o objetivo não é só você fazer. O objetivo é você passar aquilo que você está fazendo. Sim. Então, quando você tem essa capacidade de chegar lá nos stories, em qualquer lugar, no YouTube que seja, e passar a informação e fazer a outra pessoa entender aquilo que você tá estudando há tanto tempo, cara, esse é o objetivo. A sua missão aí foi concluída com sucesso, sabe? Então, eu acho muito legal falar sobre comunicação, porque é isso, a galera tem medo de falar. Ai, mas vou aparecer nos stories. Ai, mas eu vou apresentar. Eu dar aula, não, eu fujo de todo e qualquer seminário da faculdade. Cara, você vai passar a sua vida conversando com alguém. Sim. A sua vida vai ser conversar, na grande maioria do tempo. Então, você tem que saber conversar. Você tem que saber passar. Não, e a Maju explicando aqui as habilidades, eu me senti, tipo, ela fazendo um pitch do Além da Medicina. Porque é justamente essa explicação que a gente usa para no Além da Medicina. Que a formação técnica, ela é piso. Ela não é teto. A formação técnica, ela abre portas que só são abertas de formação técnica. Então, pô, você não vai abrir um consultório de, sei lá, pediatria se você não for pediatra. Ok, abriu essa porta. Só que existem várias outras portas de carreira que são abertas com outras habilidades. Por exemplo, talvez a porta que você está aqui hoje do podcast. A gente acaba escolhendo pessoas que têm histórias diferentes para compartilhar. E você escolheu escrever uma história diferente. E isso te qualifica para outras oportunidades, que como esse podcast, com certeza surgiram várias outras na sua vida. Então, essa questão de você abrir um pouco o olho para o que existe além da medicina, para o que existe ali, além do certificado, da liga, do currículo, da prova de residência, é uma coisa que a gente bate muito na tecla. E fazendo 200% aqui a transparência. A gente fala muito de prova de residência. Prova de residência, pelo menos no meu canal, no meu Instagram, eu bato muito nessa tecla porque eu acredito que seja importante, até porque foi um caminho que eu percorri durante 4 anos e 3 meses da minha vida. Mas a vida não é só prova de residência. Inclusive, essa é a bandeira que a gente levanta todo santo dia. Sim. Que, cara, de nada adianta você respirar aquilo ali 200%. Cara, eu só vou estudar. Eu vou abrir mão da minha vida, eu vou abrir mão da minha saúde, eu vou abrir mão dos meus hobbies, eu vou abrir mão do meu prazer. Porque, primeiro, isso não vai ser sustentável. Isso não é sustentável, isso não para em pé. O grande segredo é, cara, será que existe alguma forma de eu dar conta desse desafio que é importante para mim, que eu valorizo? Sim. Utilizando alguma forma mais inteligente, alguma forma mais eficiente, alguma forma que talvez me traga mais resultado com o mesmo tempo que eu dedicaria aqui. E é justamente isso que a gente faz na mentoria. Inclusive, fiz uma baita propaganda aqui agora. Tava indo para uma linha diferente, mas aí, vou aproveitar aqui a bola levantada. Mas eu acho esse ponto muito bom, porque daí eu tiro 2 pontos que eu acredito muito, né? Eu fico bem angustiada, para dizer o mínimo, quando eu vejo pessoas ao meu redor preocupadas só com isso. Então, que nem a gente tava comentando, né? Tem gente que tá deixando de aproveitar o internato para ficar fazendo questão de residência. Não que eu esteja julgando, mas, querendo ou não, o internato, por exemplo, ele é, cara,
uma oportunidade única na sua vida. É uma oportunidade que você tá no meio do serviço, você é integrado ao serviço, mas você não tem ainda a responsabilidade do serviço. O que é o que toda criança quer, né, gente? É brincar sem precisar ter os riscos daquilo. Porque você consegue aprender coisas que você não aprenderia só no livro. Você consegue aprender, cara, como que lida com a enfermagem, como que abre o processo tal, como que coloca judicialização para um medicamento, como que... E são coisas que a gente não é ensinado na medicina. Então, eu acompanhava muito o plantão por fora, né, nas férias e tal. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim. Veja coisas além do que a gente geralmente quer aprender. Então, eu tava ali no meu plantão de cirurgia geral e tal, como estudante, obviamente. E aí, a única coisa que eu queria, obviamente, era, cara, eu vou abrir, vou suturar, vou participar ali de uma videolaparoscopia. E aí, a pessoa perguntava, tá, e aí, como é que você faz a descrição? Onde é que no sistema você faz a descrição cirúrgica? E eu, assim, ó, como assim, descrição? O que é? Precisa descrever? E são detalhes que a gente não é ensinado na faculdade, sabe? E aí, quando você foca só na residência, você esquece de aprender todas essas coisas que você vai precisar. E aí, você vai ter que aprender apanhando mesmo. Você vai ter que aprender de uma forma não tão legal quanto você teria agora. Então, cara, quando eu via algum colega ou alguma pessoa, eu falava, cara, aproveita. Tipo assim, tem alguém aqui, um preceptor disposto a te ensinar, sabe? Você não vai ter que fazer uma prova sobre isso. Ele vai chegar, vai te ensinar, você vai participar da cirurgia. Às vezes até ganhar a confiança dele a ponto de participar de mais cirurgias, ou então participar de mais casos, ou então documentar coisas, fazer um trabalho legal. Só que a galera tá tão focada em prova o tempo todo, que eles esquecem tanto de aproveitar o que tem pra aproveitar da faculdade, que pra mim é uma experiência incrível, e principalmente pra quem tá pagando, tem que aproveitar tudo. E a galera também esquece um ponto muito importante, que é o segundo ponto, que é de ir comemorando pequenas conquistas. Então, a galera emenda tanta coisa. É uma liga que vem com o internato, que vem com a prova, que vem com a residência. E aí, chega no meio do caminho, você tá no meio da sua segunda residência, você fica... Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui mais. Uhum. Eu vim porque, cara, eu saí da minha primeira residência e aí eu sabia que eu queria isso, mas aí no meio do caminho eu nem gostava mais disso, mas eu prestei e eu tô aqui. É aquela história de que antes de você entrar na medicina, quando você tem lá o sonho da medicina, né? Não foi o meu caso, não sonhei com medicina por anos da minha vida. Foi uma escolha muito mais racional na época. Mas a galera geralmente tem isso, assim, de porque eu quero fazer medicina pra ajudar as pessoas, pra levar informação pras pessoas. O porquê tá muito bem definido. Vou bater nessa tecla de novo. Tá muito bem definido na cabeça, né? A ideia. Sim. Por que você tá fazendo aquilo? Por que você vai fazer isso? Por que essa vai ser a sua profissão? É por esse motivo. Sim. Depois que a gente entra, o ambiente de competição extrema, de um passando na frente do outro, de, eu não vou compartilhar meu resumo, sei lá. Mas esse tipo de coisa pequena que vai acontecendo, a gente vai entrando num modo automático, e o modo automático não começa só quando a gente passa na residência. Sim. Não. Começa lá na faculdade. Bem antes. Começa às vezes no cursinho pra vestibular. É bem antes. Então, assim, você entra nesse modo automático e, como você falou, você vai emendando tanta coisa que você vai esquecendo, você atrela tudo a quando você chegar na linha, quando você cruzar a linha de chegada. Não, quando eu acabar a faculdade. Só que nunca chega. Aí depois, quando eu acabar a residência. Aí depois, não, quando eu acabar a segunda residência. Quando eu tiver o meu consultório de piso de mármore. Então, quando eu bater tantos pacientes. A galera vai sempre atrelando a algo futuro. Sim. E aí você vai esquecendo de comemorar, por exemplo, o fato de que há 5 anos atrás, você estava lá no cursinho, sonhando com o dia que você ia estar onde você está hoje. E o porquê das coisas vai se perdendo. Sim. A pessoa sabe aonde ela quer chegar, mas ela já nem sabe mais porquê. E às vezes nem aonde, ela só aceitou. Só às vezes ela tá subindo a montanha errada. Zeca apagadinho, né? Deixa a vida me levar. Exatamente, assim, só foi. E aí, quando você perde o seu porquê, o porquê que você tá fazendo as coisas, tudo fica meio nebuloso. Você não sabe mais pra onde você vai. Nebuloso e medíocre. Exatamente. Sim. Como você faz pra chegar lá, o que você precisa fazer. Então, acho que manter isso muito vivo dentro de você é fundamental. Sim. Para resultado, para ter mais resultado. E além, para conseguir enxergar os resultados. Porque às vezes não é que você não tenha resultado, você tem. Exato. Se você se comparar com você do ano passado, de 6 meses atrás, cara, olha, a gente tava conversando antes do podcast. Sim. Olha quanta coisa você construiu nesses últimos meses. Exato. Mas às vezes a gente esquece dessa comparação. Isso é uma coisa que eu sempre faço muita questão, assim. Eu tava até falando com os meus sócios, assim, que eles tinham ido pra um evento muito grande, que eles
têm as conquistas deles, e a gente tem as nossas, e eu tenho as minhas. E eles tiveram uma conquista muito grande. E aí eu perguntei, e aí, gente, como é que foi o evento, tal? Parabéns, vocês foram convidados pra tal evento. Eles falaram, tipo, foi massa, mas bora focar nos próximos resultados. Eu falei, gente, vocês nem saíram. Respira, pensa o tanto que vocês conquistaram. E eu até falei, gente, não vai adiantar de nada vocês chegarem se vocês não conseguirem comemorar o quanto vocês estão construindo ao longo do tempo. Porque vocês vão se perder e aí tudo vai se tornar um desgosto no final. Sim. Vocês vão lembrar dessa jornada como se fosse uma coisa horrorosa. Eu sou muito assim, as pessoas até me acham meio idiota às vezes. Porque eu sempre falo, gente, passou essa prova, a gente tá indo pro último semestre. Vocês têm noção que a gente tá indo pro último semestre de medicina? E a galera fica tipo, vamos formar, né? Uma hora tem que formar. Eu fico, gente, são 5 anos e meio. 5 anos e meio é muito tempo. Olha o tanto de módulo, o tanto de tutoria, o tanto de seminário, sabe? O tanto de paciente, o tanto que a gente evoluiu até aqui. E aí, assim, o que isso tem a ver com produção de conteúdo? Tudo. Porque tudo na vida a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e por quê. E eu vejo a internet não como um fim, mas como um meio. É um meio para eu conseguir atingir o tanto de pessoas que eu quero atingir. Não existe um número, mas quando chegar a meta, a gente dobra a meta. Sem meta. Mas é um meio, sabe? E você pode ter outros meios. Não é porque eu faço conteúdo, o povo fica nessa, né? Ai, nossa, mas você tá se formando, já tem sua clientela, não sei o que lá, já tem seus pacientes. Eu falo, tá, mas às vezes você vai trabalhar com um meio totalmente diferente do meu e vai ter sucesso na sua área igual eu vou ter na minha, sabe? Nada é garantido. As pessoas ficam, nossa, porque você já tem tudo garantido, tá tudo na sua mão. E isso não existe, sabe? Só que se você se perde ali no meio do caminho e esquece por que você tá ali, nada mais faz sentido. E isso não só pra internet, mas pra residência que você faz. E aí a internet, ela me deixa, assim, refletir sobre várias dessas coisas, sabe? Eu não me vejo só como uma blogueirinha, é porque eu tenho a minha comunidade ali e aí a gente formou uma grande família. E tá tudo bem se esse é o meu caminho e talvez tá tudo bem se esse não é o seu. Cada um tem o seu. Então, acho que a galera da medicina, às vezes, se perde muito em achar que todo mundo tem que trilhar o mesmo caminho. Todo mundo tem que sair da faculdade, fazer a prova de residência, fazer a residência. Aí esquece das pessoas que ficam 2, 3 anos trabalhando pra conseguir sair de casa, pra conseguir, sabe, fazer um casamento. Ou então esquece das pessoas que largam a medicina e vão fazer outra coisa. Ou então que largam a residência no meio e querem outra. Então, a gente entender que dentro da medicina ninguém vai ter o mesmo caminho, pra mim é essencial. Porque senão fica nisso que você falou. A gente compete com todo mundo e aí no final a gente não compete com ninguém, só com a gente. E jura que todo mundo quer atacar todo mundo. Sabe? Então vira um negócio que as pessoas não respiram. A gente tem que parar e pensar por que a gente tá fazendo. Esse é o meu caminho. Vocês têm um totalmente diferente do meu e a gente tá no mesmo ramo. A gente tá aqui no podcast, a gente trabalha com internet e somos completamente diferentes. Então. Sabe? E você vê que também não existe uma fórmula mágica, né? Tipo, é isso, uma receita de bolo, né? Apesar da gente estar na internet, tipo assim, eu falo com o público estudante, a Gabi fala com o público especialista, você fala com o público não médico. E você pode, cara, você tem um livro aberto na sua frente, com várias páginas em branco. Você pode escrever a história do jeito que você achar melhor. Não tem uma história que é certa ou uma história que é superior a outra, porque as histórias não são comparáveis. Você não consegue medir uma história baseada no número de seguidores, baseado no número de, sei lá, de pessoas que você impactou, no número de alunos que você tem no seu curso, no número de... Cara, cada métrica, ela olhando de forma isolada, ela não diz nada. Quer ver um exemplo? Pensa sei lá, numa carrocinha de cachorro-quente. Tem várias carrocinhas de cachorro-quente aqui na rua. Elas valem, teoricamente, aquilo que é, sei lá, o custo daquele material ali, da carrocinha. Agora, você tem a mesma carrocinha, mas você tá, sei lá, no jogo, na final do Super Bowl americano e só tem você ali dentro. Sim. Concorda que isso aí vale muito mais? Sim. Logo, o seu valor não é medido pelo material, ele é muito medido pelo ambiente que você escolhe se inserir. E também pelo que você proporciona pro consumidor, sabe? Porque as pessoas acho que não entendem muito isso. Não é sobre o esforço que você faz, quantas pessoas você chama, quantos seguidores você tem. É pela transformação que você gera. Então, por exemplo, beleza, eu tenho mais número de seguidores, mas vocês já geraram um impacto na minha vida que às vezes vocês não imaginam.
por mais que às vezes eu não seja o público-alvo, ou às vezes eu não interaja tanto, ou eu não engaje tanto, existe uma transformação acontecendo, sabe? O seu, por exemplo, eu acompanho há muito tempo, tem muito tempo. Quando que eu imaginei que eu ia vir num podcast desse, gente? Há 2 anos atrás, eu achava que não tinha nada a ver. Foi um caminho que eu trilhei e aí caiu, eu estou aqui e caí de paraquedas. Não caiu. Não. Aí agora eu vou ser o cara chato. Porque existem várias coisas que a gente faz na vida e que a gente não sabe ainda... Na verdade, várias coisas não. Tudo que a gente faz na vida, a gente não tem ainda certeza de todo o impacto que ela vai gerar. Então... É tipo plantar semente. Você vai plantando várias sementes ao longo do caminho. Só que o resultado do plantio não é no mesmo momento da colheita. Sim. Então, o que você está colhendo hoje é algo que você vem plantando há 2 anos, que poderia ter uma colheita completamente diferente. Sim. A gente nunca sabe. Foi seu trabalho. Mas assim... Interrompi por às vezes é muito difícil. Mas é porque... O que eu quis dizer era mais assim, nunca que eu ia imaginar que, sabe quando você vê uma realidade, ela não parece que é a sua, e aí ela vira a sua? Ou se sei. E é muito isso, sabe? E aí, o que eu acho é que as pessoas, elas têm que perder um pouco do medo de se aventurarem dentro da medicina. Eu acho que as pessoas têm muito medo. Não sei se é pelo tanto de tempo que a gente leva pra conseguir um diploma, se é pelo esforço, se é por condição social, cultural. Mas as pessoas têm muito medo de fazer coisas diferentes. E hoje, querendo ou não, a medicina também tá mudando muito. A gente tem outros tipos de profissão. E uma coisa, assim, que eu queria frisar é que não é porque você tem mais seguidores que você é um médico melhor. Isso não existe. Mas também não é porque você tem muitos seguidores que você é um médico ruim, charlatão, que só quer chamar atenção. Porque existem esses dois preconceitos hoje. Uhum. E primeiro que a régua não é pelo número de seguidores, né? A gente volta pro... Exatamente. Porque assim, por mais que eu sei que existem pessoas que atribuem, né, muito seguidor é bom, pouco seguidor é ruim, isso tudo também vai depender do seu posicionamento ao longo do tempo. Então, existem muitos profissionais da área da saúde que têm muitos seguidores e são, né? Não tão confiáveis assim. E também existem alguns que nem rede social tem, que são excelentes, mas são caminhos muito diferentes. Então, a galera tem muito esse preconceito. Porque se tá na internet, por exemplo, comigo, né, que acontece, já teve gente que... Fofocas que caem no meu ouvido, né? Porque nunca falam direto pra você. Que, por exemplo, porque eu faço conteúdo pra internet... É porque eu estudo menos pro internato, ou porque eu não me esforço nos meus plantões, ou é porque eu não faço uma boa faculdade. E aí as pessoas têm que perder, assim, começar a se preocupar um pouco menos com a jornada do outro e se preocupar com a própria. Porque senão acaba que você vai sempre pensar na realidade que você quer viver ou na realidade que o outro tá vivendo e não pensa na sua. E aí, se você fica frustrado no final, a culpa é do outro. E é muito fácil martelar o prego que tá pra cima, né? É muito fácil martelar quem tá se expondo. Pois é. Então, acho que todos nós aqui já vivemos muito isso. Então, eles te tratam de um jeito, descobrem que você produz conteúdo, enfim, fala com o público no digital, pronto. O tratamento é outro. Sim. A interpretação sobre a sua vida, automaticamente parece que aquilo dá autoridade pra pessoa. Por quê? Pra falar, pra achar que ela sabe sobre a sua vida. Só porque você expôs, você pode julgar. Exatamente. Se você tá exposto, você pode julgar. Só que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você, só que elas não estão mostrando. Então, esse é o grande ponto, porque... E aí, até um assunto legal pra gente falar, porque a gente ilustrou aqui vários benefícios da produção de conteúdo. Então, cara, isso te permite abrir portas importantes, isso treina a sua habilidade de comunicação. Eu brinco que o Stories do Instagram é a melhor escola de oratória da história. Maravilhoso. Nossa, eu vejo os meus stories antigos e eu fico... Não, é melhor... Eu não conheço nenhum produtor de conteúdo que produziu conteúdo com consistência e que não melhorou a capacidade de comunicação. Porque, cara, é automático. Não tem como. É a mesma coisa que você falar, cara, eu vou treinar todo dia na academia e eu não vou ficar mais forte, ou não vou emagrecer, enfim. Então, esse é um ponto positivo. Tem vários outros, a gente falou. Mas tem um ponto negativo que, cara, a partir do momento que você tá exposto, você tá... Muito. Eu vou puxar esse assunto agora. Cara, as pessoas naturalmente se veem no direito de, tipo, julgar tudo que você tem que fazer. Não, porque você tem que ser... Porque, todo mundo pode errar no internato. Mas se é a fulana que produz conteúdo, é porque ela tá se mostrando e fica aí, e na residência tá é a mesma coisa. E na residência é a mesma coisa. Ainda mais que eu produzia conteúdo pra, sei lá...
um nicho de produtividade, então você não pode ter dia ruim, você não pode estar cansado, você não pode, sei lá... Não cumprir o cronograma. Não cumprir o cronograma. Então, existe naturalmente uma pressão maior sobre o produtor de conteúdo. Sim. E é uma coisa que você pode gostar, você pode desgostar, mas vai acontecer. Você não vai conseguir mudar o comportamento humano, a cultura, a sociedade. O que você consegue fazer é se mostrar ali no dia a dia como uma pessoa competente em todas as áreas que você está sendo avaliado. E eu acho bem engraçado esse argumento, né? Que as pessoas usam, porque se você é uma pessoa pública, significa que você tem que estar aberta a todo tipo de crítica. E tem uma analogia que eu gosto muito, que é assim, da mesma forma que você sendo uma pessoa pública não precisa aceitar qualquer tipo de crítica, porque, vamos combinar, gente, 95% das pessoas que falam que estão dando uma crítica construtiva, ou nunca construiu nada, ou, na verdade, só quer te bater com passiva agressividade. Então, esse negócio de crítica construtiva, pra mim, eu só aceito, assim, das pessoas que estão no meu círculo de confiança, que são as pessoas que realmente me vêm construindo o que eu quero construir. E não é porque, assim, quando você vai numa praça pública, não significa que você possa fazer xixi nela, que você possa ficar nu nela. Então, não é porque a praça é pública que não existem regras. Você faz o que você quer. Ser público não significa que qualquer um pode fazer o que quiser, significa que está ao acesso de todos. Mas mesmo com o acesso de qualquer um, existem regras que o dono daquela praça, no caso, se for uma praça pública, o Estado, por exemplo, colocou ali. Então, se eu tô no meu Instagram, a praça é minha. Se eu quiser te expulsar de lá, eu vou. E eu não vou ter de onde te expulsar de lá. Então, as pessoas, às vezes, ficam, né? Ai, nossa, mas me bloqueou, sendo que eu só te fiz uma crítica construtiva. Eu falei, sim, vai ajudar a construir uma casa lá na casa do... Não quero, obrigada. E aí, as pessoas, elas se sentem muito no direito por 2 motivos. Porque elas acham que ninguém vai ver e ninguém vai rebater. Então, isso acontece muito lá na rede do Passarinho Azul. Acontece muito. Porque lá, as pessoas, elas acham que por elas estarem ali escondidas num perfil que tem uma foto fake, ninguém nunca vai responder, ninguém nunca vai ver. E aí, quando eu respondia, a pessoa ainda virava pra mim e falava assim, ué, mas a culpa é sua, nem era pra você ver que eu respondi. O perfil Faz todo aberto, sentido, né? a pessoa responde a minha Faz todo publicação, sentido. ela me xinga, aí se eu exponho ela ou uso A o culpa que é ela sua. falou A culpa pra é responder, sua. Muito bom. eu estou incitando hate, ela só quis me dar uma crítica construtiva pelo meu bem-estar. Ela deve Então, estar Então, as realmente pessoas, preocupada. elas são extremamente covardes na internet. Sim. E se você não souber lidar com isso, você pode se destruir muito, tanto psicologicamente quanto a termos da sua imagem mesmo. Porque se eu falasse tudo que eu tenho vontade pra falar, as pessoas iam ver uma coisa... Então, a gente tem que saber também o que vale a pena a nossa energia. Porque as pessoas, elas têm coragem. Já chegou tanta notícia que a galera falou sobre mim, e assim, não tô falando só na internet, tô falando de pessoas que eu conheço. Sim. Que falaram histórias completamente assustadoras sobre mim. E que, assim, médicas que eu conheço, sabe? Que de confiança minha ficavam... Gente, mas o que tá acontecendo que estão falando isso de você? Porque isso não tem nada a ver com você. Eu falei, não tem nada a ver porque é mentira. E obrigada por ter vindo me perguntar, porque geralmente a galera só assume que é verdade. Então, você, assim, é um dos muitos ônus que a produção de conteúdo traz. E por isso que você tem que, de novo, ter o seu objetivo muito bem definido. Porque senão, os ônus, eles vão lá pra cima e os bônus vão lá pra baixo. E aí não vale muito a pena você continuar, sabe? A balança não fica positiva. Exatamente. E tem um outro ponto da produção de conteúdo, é que o pessoal não valoriza o trabalho que é a produção de conteúdo, né? O pessoal acha que assim, é fácil. Porque tá lá, é só rolar o dedinho. Sim. Que, cara, o stories já vem pronto, que o conteúdo surge ali com uma facilidade absurda, já tá scriptado pra você gravar, você não precisa se maquiar, você não precisa pensar, você não precisa organizar as ideias. Estudar. Então, não precisa se desenvolver, não tem que investir em você, não tem que investir em outros recursos, câmera, etc., luz. E o pessoal não vê essa parte, né? O pessoal não vê a parte do bastidor, que é onde acontece a maior batalha. O tempo que você está, de fato, exposta na rede, então, sei lá, se você faz, vamos fazer uma conta aqui, 10 stories por dia, talvez seja mais, mas só para facilitar, são 150 segundos. Sim. 150 segundos dá mais ou menos 3 minutos. Só que, para aqueles 3 minutos acontecerem, às vezes você gastou 1 hora, 2 horas. Sim. E talvez você tenha gastado 1 hora, 2 horas, porque você faz isso há 2 anos. No Sim, início, talvez você gastasse muito mais Uhum. para pensar,
enfim. Então, a galera que vê o post pronto, não vê o trabalho diário, e além disso, existe um problema na produção de conteúdo, é que é um trabalho que é virtualmente infinito. Não, se você quiser fazer... Enquanto você quiser continuar, ele vai estar ali. Se você quiser fazer 1000 posts no dia, você pode fazer 1000 posts. Sim. Não tem problema. Se você quiser produzir 100.000 stories, não tem problema. Só que a sua vida continua acontecendo, as pressões do seu internato continuam acontecendo, as pressões de você, de vezes, ter que lidar quando você começa a construir uma empresa baseada nisso. A responsabilidade não é só mais de você. Tem todas as pessoas que estão diretamente envolvidas naquilo ali, que às vezes dependem daquilo ali. São famílias que começam a ter o seu sustento a partir dessa empresa. E, cara, tem dias que você simplesmente não quer fazer aquilo. Igual que você falou da analogia CLT, brilhante. O problema é seu. E não adianta. Vai ter que fazer. Você vai lá, puto, emburrado, sem vontade, e vai fazer. E as pessoas não encaram isso como um trabalho. Enquanto você não encarar como um trabalho, dificilmente você vai conseguir ter a consistência que você precisa. E você não vai colher os frutos de um trabalho. Exato. Porque não tem como você querer trabalhar uma vez no mês e querer ganhar o que uma pessoa que trabalha 30 dias no mês ganha. Então, a gente até estava conversando isso, né? Que existe um momento em que você vai sim ter que dar um gás maior. Porque, por exemplo, hoje, o esforço que eu coloco, obviamente, é muito menor. Tanto por eu já ter uma audiência muito formada, quanto por eu já ter pego o jeito da coisa, do que lá no início. Lá no início, cara, eu ficava praticamente o dia... Minhas férias era praticamente programando post, deixando tudo pronto. Hoje é muito diferente. Só que vai ter um momento em que o seu esforço vai ser proporcional aos seus resultados. E vai ter um momento que você vai poder ter menos esforço e mais resultado do que você tinha antes. Mas porque você plantou tudo antes, você adubou tudo antes. E esse negócio de que as pessoas não veem como trabalho, e assim, é até um tabu falar sobre isso, porque se você reclama qualquer coisa, o povo já fala, né? Ai, mas vocês se esforçam muito menos do que CLT, porque existem trabalhos piores, e todo mundo sabe disso. Não é que eu tô falando que ser empresário ou ser influenciador digital é o trabalho mais difícil do mundo. Mas reconhecer as dificuldades é bom até para você entender as suas limitações e não querer dar um passo maior do que a perna. Então, a gente precisa reconhecer que cada trabalho vai ter ali as suas dificuldades, sabe? Não é, o que a gente mostra não é 100% do dia. Então, da missa, a gente realmente não sabe nem um terço. E é até engraçado isso, porque, por exemplo, digamos que os stories têm uma máxima de 100 stories que você pode postar no dia. Mesmo que você poste, hoje tem 60 segundos, nem né? sabia. Tem um máximo de 100 stories. E hoje os stories, eles conseguem até 60 segundos. Se você postar 60 segundos, 100 stories todos os dias, mesmo assim, são só assim... É praticamente 1 hora e pouquinho do seu dia. Isso se você postar, assim, todos os stories de 60 segundos, 100% da sua vida. O que não acontece, principalmente para quem tem um nicho de conteúdo. Então, eu não posto praticamente nada da minha vida e mesmo assim, tem muita gente que infere muita coisa. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não deixar isso desnortear um pouco a nossa vida, a nossa conduta. Então, se você for ligar para tudo que todo mundo fala, o que falam na internet, o que seus colegas falam, o que o médico falando, tanto é que em hospital, assim, eu fico caladíssima sobre o meu Instagram. Eu nem toco nesse assunto, porque são 2 Maria Júlias, entendeu? Eu não tô no hospital como produtora de conteúdo, eu tô como estudante de medicina. E por conta desse preconceito todo, dessa rixa toda, às vezes fica até um clima muito ruim. É até desconfortável quando te perguntam publicamente sobre o seu Instagram, né? Porque ao mesmo tempo que tem... Cara, teve preceptor e muito médico que reagiu muito bem. Falou, nossa, que legal, queria ter tido essa mentalidade mais cedo, queria ter começado também. Ou então até me pede dicas. Tem gente que te coloca lá pra baixo. Então, teve até uma vez que eu tava num plantão de cirurgia, e aí eu cheguei lá na sala que tava vários staffs, assim, tem um sofá, era um staff médico. Aí eu cheguei lá, tinha vários médicos, assim, mexendo no celular. E eu tava com esse médico que eu conheço, que é amigo meu e tal. Aí eu cheguei lá, estavam os médicos, assim, olhando o celular e falando, nossa... Que absurdo esse tanto. Hoje em dia, estudante só sabe fazer dancinha e fica produzindo conteúdo na internet. E esse povo deve saber nada. Que absurdo, não sei o que lá. Cara, esse meu amigo médico, ele é meio sem papas na língua, né? Ele chega... Ah, você sabia que a Maju produz? Ela é blogueira. Aí eu... Legal, né? Deixa eu ir embora. Deixa eu ir ali do ele lado. olhou assim...
Aí ele olhou meu Instagram assim, aí ele viu meio que os resultados, viu um povo, né, falando até hoje, tipo, ai, nossa, eu tô esperando você formar pra consultar com você e tal. Aí deu, tipo, meia hora ele, mas Maju, me conta, como é que funciona esse negócio de internet? Olha só. Aí, assim, é por isso que eu acho legal falar sobre isso, porque existem muitos tabus, sabe? Sim, e aí, sim, às vezes, a pessoa mesma, ela mesma faz um plim na cabeça dela. Ela fica, cara, às vezes eu posso usar isso ao meu favor. Não necessariamente igual a Maria Júlia. Eu não preciso fazer dancinha, eu não preciso me expor, não preciso nem expor minha cara. Mas, às vezes, estar ali já ajuda. E aí, às vezes, até médicos mais velhos vêm me perguntar assim, cara, como é que eu faço pra contratar alguém pra, sabe, ter algum perfil? Porque hoje, querendo ou não, muitos pacientes vêm antes, se o médico existe no Instagram, Total. do que se Ferramenta existe de busca, um né? LinkedIn, se Sim. existe um Google ali. Total. Então, não é que você precisa ser blogueiro, mas ter uma presença hoje é de extrema importância. Eu não tô falando que você precisa aparecer, botar lá sua cara, se maquiar, apontar pro alto, fazer tubarão te amo. Mas ter uma presença digital, pelo menos mínima, eu considero muito importante hoje, principalmente se você quer abrir consultório. Eu acho muito importante. E aí, essa foi a história que mais me marcou, porque eu realmente evito de falar, porque tem muita gente, principalmente quando é mais antiga, que tem muito preconceito ainda, sabe? Tem um cara que chama Daniel Kahneman, que ele é um dos autores aí do Rápido e Devagar e é um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia Comportamental. Ele criou um termo que chama um viés, que é o que você vê é tudo que há. E a grande tese é o seguinte, que as pessoas são ótimas em tomarem conclusões precipitadas baseadas em evidências limitadas. E é justamente isso que acontece não só no Instagram, mas na vida. Tipo, as pessoas, baseadas numa informação única, isolada, sem contexto, elas já querem tirar a conclusão do todo. Então, cara, se a pessoa produz conteúdo, ela não é um bom médico, porque ela não tem tempo. Cara, você sabe como é que é a rotina dela? Exatamente. Você sabe se Sim. ela... Como ela se organiza para isso? Você sabe se isso realmente prejudica? Porque tem pessoas que fazem só a medicina e não tem nenhum problema, que não sabem se organizar, não estão nem aí e vão ser muito piores do que quem produz conteúdo, cara. Então, são preconceitos muito burros de você querer inferir. Sim. A sugestão que eu tenho para todo mundo que vive e que acompanha o nosso podcast é evitem isso. Evitem tomar essas conclusões precipitadas, baseadas em evidências limitadas. Toda vez que você for emitir uma opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa, pensa, eu tenho todas as evidências que eu tenho pra Sim. Porque às emitir vezes essa opinião. até tá Será tudo bem mesmo? você pensar, mas pensa só pra você. Então, Guarda. Exatamente. eu acho que isso é um problema não só para o Instagram, mas para a vida. Só que acaba que o Instagram, ele exacerba toda essa questão comportamental, porque você está exposto a muita gente, né? O que você não conseguiria estar exposto a 150 mil Na pessoas vida real, no né? mundo presencial. E eu vejo, às vezes, que as redes sociais são quase que como o álcool, assim. Ele te dá uma dose de coragem. É. E as pessoas sempre acham que elas não vão ser responsabilizadas. Então, Que é terra de ninguém, né? já teve gente falando no meu nome, tipo assim, nossa, como eu odeio aquela Maju Ferreira, desgraçada, não sei o que lá. A pessoa nem me conhece, ela nem me acompanha, ela deve ter visto, sei lá, 2 segundos de eu falando alguma coisa, mas pra ela é justificável aquele ódio. E se eu responder, eu O ainda ódio sou, vai ser eu destilado ainda aí, sou né? sacana, porque eu vi que ela tava falando mal de mim, E a entendeu? culpa é sua. E a culpa é minha. Mas, assim, outra coisa que eu achei muito legal de você focar, de você citar, e que a gente tava até conversando, é essa questão da organização. Porque isso é uma pergunta que sempre rola pra mim. Seja de estudante de medicina, seja de pessoas que não tem nada a ver com a medicina, que é como dar conta de tudo, né? Não que eu dê, né? Porque vários surtos no meio do caminho. Todos nós. Vários. Mas a galera infere muito. Então, se eu passo muito tempo na internet é porque eu estudo menos. Então, eu sou medíocre na faculdade pra conseguir ser blogueira. E as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque não tô falando que você tem que ser a deusa da organização e planejar até a respirada que você dá. Mas existem formas de você... Porque eu sempre falo pras pessoas, eu já falei... Você já parou pra pensar quantas partes do seu dia, quantos minutos do seu dia você gasta vendo vídeos aleatórios no TikTok? Porque, às vezes, o tempo que você tá gastando produzindo o conteúdo é o tempo que o outro gasta vendo conteúdo que não vai Rolando acrescentar em feed. nada. Exato. E não tô falando que você tá errado. Eu também vejo vários TikToks aleatórios. Não é que tá errado. Mas, às vezes, o tempo que você gasta fazendo uma coisa, eu gasto fazendo outra. E tá tudo bem. Às vezes, o tempo que você gasta indo sair no meio da semana pra algum barzinho, eu tô produzindo conteúdo. Não significa que você tá errado e eu tô certa ou vice-versa. Significa que eu escolhi isso e você escolheu aquilo.
E aí as pessoas têm essa neura, né? Nossa, como é que você namora, faz faculdade, tá no internato, vai pra plantão e produz conteúdo e estuda. Gente, produz conteúdo, você produz, sei lá, tira 1 hora e divide ao longo do seu dia. Tira só 1 hora. Divide 10 minutos aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Você produz conteúdo o dia inteiro. Não é como se você fosse ficar o dia todo fazendo. Ai, mas eu não tô conseguindo fazer live. Tá, faz um post menor, faz um post no Twitter, tira print e joga no Instagram. Faz do jeito que dá, enquanto dá. Então, eu sempre falo isso. Existem pilares na minha vida, né? Tem o meu relacionamento, tem a faculdade, tem a produção de conteúdo, tem minha empresa. Quando uma sobe, a outra desce. E tá tudo bem. Tem horas que Esse é o equilíbrio. Exato. Tem horas que a minha rotina tá muito mais de boa, e aí eu produzo mais. Agora, por exemplo, eu tive 2 provas no final do ano. Eu, obviamente, caí muito em produção de conteúdo. Muito. Porque não tem como. Meu feed, minha filha, tava criando teia já. Mas beleza, porque eu tô aqui estudando pra conseguir, por exemplo, estar aqui hoje. E aí depois a gente volta. Então, não precisa ser constante o tempo todo. Às vezes eu deixo de ver meu namorado um fim de semana porque eu preciso estudar pra minha prova. Às vezes a gente se vê menos, não conversa o dia todo. Às vezes eu passo menos tempo com a minha família. Aí depois volta, aí eu estudo menos, aí estuda mais. Então, desses pilares, às vezes eu não resolvo nada da empresa. Eu falo, gente, igual essa semana. Eu falei, gente, essa semana eu não vou resolver nada. Porque eu tenho outras coisas pra fazer. E tá tudo bem. Só que as pessoas, elas querem 880, né? Ou elas fazem tudo ao mesmo tempo, ou elas desistem de tudo e não fazem nada. E aí, ou você trumbica no meio do caminho porque foi rápido demais, ou você não sai do lugar. Aí, de qualquer jeito, você vai acabar com a cara no asfalto. Então, assim, não existe regra para essa organização. Eu não uso nada para me organizar. Além da minha ansiedade. Mas tem gente que vai se dar bem com um planner, tem gente que vai usar, sei lá, Google Agenda, tem gente que também não vai se organizar assim como eu. Mas é uma questão de você ter na sua cabeça que as coisas não são constantes, sabe? E eu acho que vários desses pontos que a gente tocou são coisas que impedem a galera de fazer o que elas querem. Não necessariamente produzir conteúdo, mas estudar para uma prova de residência que elas querem. Às vezes posterga porque acha que não vai dar conta, porque acha que não vai passar, porque acha que não vai ter tempo. Ou então não faz a residência dos sonhos porque acha que a carga horária vai ser muito alta. E eu acho que a gente precisa começar a se unir um pouco, sabe? Começar a compartilhar mais a experiência, valorizar a experiência do outro. Por exemplo, a experiência de vocês vale muito pra mim, porque, porra, vocês já passaram por residência, vocês têm empresa, vocês têm tudo que eu quero, que é fazer residência e ter empresa. Então, aí às vezes eu vou ter alguma coisa Pode vir que tá quentinho. Delícia. A gente já pega um pouquinho do calor, já aproveita. E assim, cada um tem alguma coisa a acrescentar na vida do outro, sabe? Então, cara, às vezes eu pego, que a gente pensa, né? Eu faço conteúdo sobre tabus de saúde feminina. E aí eu penso, pô, eu só vou falar com um público que nunca estudou nada de medicina. Aí eu recebo mensagem de gente que tá, sei lá, no 6º período de medicina, mas não sabia alguma coisa, que tem seguidora minha que nem faz nada da área da saúde, sabe? Porque algumas coisas não são passadas pra gente. Uhum. Então, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Você aí que tá assistindo, provavelmente tem alguma coisa pra acrescentar na nossa vida. E a gente, às vezes, meio que subestima muito isso, sabe? A gente nunca pensa que a gente realmente tem alguma coisa a acrescentar na vida do outro. Então, às vezes, vocês estão lá vendo... Tem um corte do podcast de vocês no Instagram. E aí, às vezes, tem, sei lá... Só um exemplo, tá? Tem, tipo, 3 comentários. Vocês pensam, cara, isso não impactou a vida de ninguém. Às vezes, a pessoa não quis externalizar, mas isso fez um total sentido na vida dela. E deu uma virada de chave na vida dela que fez total diferença. Teve coisas que eu ouvi... Até do seu perfil, ao longo do tempo, do perfil do Além da Medicina, que eu acompanho há muito tempo. Coisas que eu vi que, ao longo do tempo, foram fazendo sentido. E tudo que a gente vê faz parte da construção de quem a gente é hoje. Mais ou menos. Às vezes pra ruim, às vezes pra bom. E eu acho que a gente comemorar essas pequenas coisas faz muito sentido. Por exemplo, eu tô aqui hoje e pra mim é uma puta conquista. E pode ser que pra outras pessoas seja tipo, é um podcast, você é meio famosinha, é natural. Mas pra mim não é natural, porque ontem eu tava pensando se eu ia fazer ou não o vídeo, porque as pessoas iam rir de mim, e a única coisa que eu tinha era um copo e uma panela pra colocar meu celular em cima. E hoje eu tenho, tô num podcast de pessoas que eu acompanho há um tempão, e que eu nunca nem sonhei em acompanhar, sabe? Às vezes você tá na residência dos seus sonhos, e você tá tão focada em reclamar, ou então tão cansada, não que isso seja um problema, a gente pode reclamar às vezes, tá? Mas às vezes a gente tá tão cansado que a gente não lembra nem como
é incrível a gente estar aqui. É como você chegou lá, né? Exato. Cara, eu vi... Não lembro quem. A pessoa tava na residência e tal, e ela postou, cara, eu tava muito cansada essa semana. Eu tava de saco cheio, eu tava quase desistindo. E aí, soltaram o edital da prova de residência e eu lembrei que, ano passado, eu tava extremamente preocupada com esse edital, achando que eu não ia estar aqui hoje. Achando que eu não ia passar pra essa residência. Exatamente isso. E agora você tá indo pro R2, sendo que, ano passado... Você achou que não ia conseguir. Cara, eu tava até falando com a minha mãe, né? Porque eu sou toda emocionada. E a minha mãe também, aí já viu, né? Aí eu falei, mãe, você tem noção que, tipo, ontem você tava comprando tinta pra jogar em mim porque eu passei no vestibular? Era ontem, cara. Eu falei, mano, tem 6 anos, Jesus, que isso vai acabar nunca essa faculdade. Tipo assim, eu vou casar, ter 4 filhos, mas não vai acabar a faculdade. E agora é tipo assim, daqui a pouco, 6 meses, assim. Voa. Aí eu ficava, gente, como assim 5 anos e meio? Parece que eu sou uma ameba ainda. Não sei nem tô pronta. Chegar no hospital, vou mandar chamar um médico, aquelas. E aí eu fico, cara, é muito legal, sabe? É muito legal a gente comemorar essas conquistas, ver o que a gente construiu ao longo do tempo. Às vezes você tá no primeiro semestre e você pensa, cara, eu não fiz diferença nenhuma. Mas às vezes você fez aquela visita domiciliar muito legal do ciclo básico e você mudou a vida de alguém porque você fez uma visita domiciliar e aferiu a pressão de uma senhora que não afere pressão tem 3 semanas. Então, uma das grandes coisas pra mim nessa vida é isso, é comemorar pequenas conquistas. Isso pra mim é a chave, sabe? De tudo. Por exemplo, eu vou sair daqui felicíssima porque eu tô aqui hoje. E pra mim é uma conquista muito grande, sabe? Ah, se veio por indicação de tal pessoa, também é muito legal. A pessoa lembrou de mim por algum motivo. Sim, acho que só reforça, né? Exato. Então, eu acho que todo mundo que tá assistindo esse podcast hoje deveria lembrar de tudo que já fez até aqui, sabe? Seja você estudante de medicina, vestibulando, não sei se vocês têm público vestibulando, mas... ou se você for médico, tá cansado, cara, imagina, olha o tanto de coisa, sabe? Que você já conquistou. Então, pra mim, isso é muito importante. É lembrar de agradecer pelas coisas que a gente pediu ontem pra ter, né? Exato. E hoje a gente tem. Total. Exato. Uma baita conclusão aqui pra esse podcast. Total. Muito reflexiva. Não, mas eu acho que foi bem sincero, né? Eu acho que você transmitiu aquilo que você estava sentindo e eu acho que são nesses momentos que a gente consegue gerar um maior impacto, sabe? Quando a gente é espontâneo, quando a gente é natural e dá pra ver que você tem muito Quase essa capacidade. Uma Freud aqui, bem filósofa. Boa. E, Maju, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é sempre na reta final do episódio, a gente pede pro nosso convidado, pra nossa convidada, deixar uma indicação de um livro. Obviamente não precisa ser um livro técnico de medicina, né? O ideal é que seja um livro de fora da medicina, que você acha que fez sentido pra você e pode fazer sentido pra outras pessoas. Esse livro pode ser de qualquer assunto. coisa, pode ser muito popular. Cara, tem um livro que eu gosto. Eu ia indicar um que é muito famoso, mas eu acho que já tá muito batido. E tem um outro que eu gosto muito, porque uma das coisas que eu falo muito no meu Instagram é sobre relacionamentos. E principalmente relacionamentos tanto com família, quanto amorosos, quanto com amizades. E tem um livro do Carpinejar que eu tenho. Na verdade, ele é uma tríade, só que eu só lembro o nome de um. Então... Vocês conseguem a tríade, que chama A Minha Esposa Tem a Senha do Meu Celular. E é engraçado porque algumas coisas a gente pega como referência, não tem nada a ver o assunto, mas você sabe aquele livro que você lê e faz sentido fora daquilo que você tá falando? Fora daquele contexto. A vida do produtor de conteúdo é isso, né? Exato. Inclusive. Você vê coisas... E aí, tipo, você transfere pra sua realidade. E é um livro, assim, que trata principalmente muito de inseguranças com relacionamento. E eu tô falando isso porque uma das coisas que já me fez empacar muito nessa vida foi insegurança. Não só com relacionamento amoroso, mas com relacionamento em relação à minha família, em relação a amigos, enfim. Então, esse é um livro que abriu muito a minha cabeça para muitas coisas, principalmente sobre abrir mão de controle. E é uma coisa que qualquer pessoa vai ter que lidar, seja você na medicina, que a gente não tem controle de nada, seja no seu relacionamento, seja na produção de conteúdo, na sua seja empresa, quando você for delegar. Tudo, você não tem controle de nada, absolutamente nada. Então esse é um livro que eu gosto muito. E aí geralmente ele vem numa tríade mesmo, é que eu realmente não lembro o nome dos outros. A gente googla, tá tudo bem. Mas eles são incríveis, assim, justamente por conta dessa parte de você, porque teve uma época da minha vida que eu realmente precisei pensar sobre as relações que eu tava mantendo, sabe? Então, acho que é isso. É um livro que eu gosto muito. E ele é maravilhoso. Muito bom. É muito curioso o título, também. Né? Acho que é bem impactante, né? Bem...
E, assim como você veio, como uma indicação, né? A gente acabou conhecendo mais o seu trabalho por conta da Amanda. Queria que você também deixasse aqui uma indicação de um outro convidado ou uma outra convidada. Também não precisa ser estudante de medicina, não precisa ser médico, não, pode ser qualquer convidado. Eu tenho uma ginecologista que eu gosto muito. Ela é daqui, ela não é de São Paulo, ela é de Santos. O nome dela é Bruna Knudsen. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse meio. Ela quase que me pegou pra criar, assim. Que legal. E a gente meio que cresceu muito junto, e ela foi uma pessoa que me deu muita força. A gente já se encontrou aqui em São Paulo, vai se encontrar de novo. Então, ela é uma pessoa que, assim, ela é comunicativa igual eu, então a vibe é meio parecida. E acho que vocês vão gostar muito, assim. Não, vamos Convidadíssima. Bruna, vamos te chamar aí. Bruna. Espere, Bruna, estamos juntas. E pra finalizar, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Pra quem quiser acompanhar um pouco mais do seu conteúdo. Essa é a hora que eu faço o meu merchan, agora, né? levantei a bola. Todos os meus usuários são iguais. Então, é MJ Ferreira com 2 As no final. Eu tô no Instagram, no Twitter, no Telegram, no YouTube, no TikTok. E tem meu site agora também, que tá no link da minha bio. Maravilhosa. Incrível. Estamos Muito bom. assim, todas as possibilidades de rede. O que você quiser de formato, a gente tá tem. lá, entendeu? Joga em todas as pontas. Boa. Amor, e você? @DRA Gabriela Araújo e no @pediatra de consultório. Todos os dias também. Deu uma engasgadinha aqui no momento da minha apresentação. E o meu, @Bernardo Preste, no Instagram, YouTube. Mentoria Residência, na verdade, no YouTube, já tava me embolando aqui. TikTok, @Bernardo Preste. E no Instagram também temos o @desconstrucast.podcast. A Gabi, tem perfil fake. Tem. Nossa, vocês estão famosos, então. Por isso que eu faço tem questão de hate falar. Fake é porque tá famoso. Desconstrucast.podcast. Estamos crescendo, né, amor? Aos pouquinhos, a vida de famoso vem, tá? Eu tô falando. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente até agora. Fica a recomendação para que vocês toquem aqui no botão de seguir do podcast. Compartilhe esse episódio também com algum amigo, alguma amiga sua que está produzindo conteúdo ou que tem vontade de produzir conteúdo. Acho que esse podcast tem vários insights interessantes para você acelerar esse objetivo. Exatamente. Maju, super obrigado. Obrigada, pela Maju. presença. Foi ótimo. Incrível. E até a próxima terça. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo.